Dando continuidade aqui no nosso 6º módulo, vamos falar sobre subestação. Nesse caso, a gente vai falar sobre projeto, unifilar. A distribuição vem desde a gente começou a falar do projeto básico residencial, eletrônica não variou muito, subestação não vai variar também, vai manter os mesmos requisitos, a mesma sequência. O que vai mudar é o porte e o nível de tensão. Um sistema elétrico de potência necessita de grandes unidades geradoras para suprir uma grande quantidade de consumidores, residenciais, lojas, industriais, etc. No entanto, estas unidades geradoras geralmente não se localizam próximas aos centros de consumidores, sendo necessária a utilização de linha de transmissão para reduzir a energia gerada até eles e muitas vezes fazer interligação em outras unidades geradoras. Além disso, os níveis de tensão ideais para geração. Transmissão e distribuição são diferentes um do outro, certo? Então, quando a gente fala em transmissão, a gente sempre considera que são alta tensão. Considera-se transmissão a curtas distâncias, 69 kV, transmissões a média distância, 230 kV, transmissões a longas distâncias, acima de 500 kV. Hoje no Brasil temos linhas de 500, 600, corrente contínua e 800 kV. As subestações elétricas, ou SEs, são parte importante do sistema elétrico, pois nelas que começam e terminam as linhas e ainda convertem os níveis de tensão para os ideais, técnica e economicamente, através do uso de transformadores. São nelas também que são instalados os equipamentos de proteção de linha, bem como os equipamentos para manobra, que aumentam a confiabilidade do sistema. O projeto de uma subestação é dividido em 3 partes: projeto civil, projeto eletromecânico e projeto elétrico. Atualmente também se inclui o projeto de informatização e automação, ou seja, SEs computadorizadas e automatizadas. Hoje no Brasil a gente já tem vários exemplos de subestações que não são mais assistidas por um técnico, são todas teleassistidas, tipo um centro de operação em determinada cidade, geralmente em capitais, consegue operar uma subestação no interior do Piauí. Para os efeitos desse padrão, aplica-se as seguintes definições, complementadas pelas as definições contidas nas normas da ABNT. Arranjo de condutores. Nessa terminologia são vários itens, certo? Eu coloquei alguns que eu considerei importantes só para a apresentação da aula, mas na apostila está definido mais de 50 terminologia. Arranjo de dos condutores, disposição geométrica, ponto de fixação dos condutores, fase num suporte, entre si em relação ao suporte. Arranjo horizontal ou barra paralela. Arranjo dos condutores no qual os pontos de fixação dos condutores fases estão situados no mesmo ponto horizontal ou plano horizontal. Cadeia de isoladores. Conjuntos articulados constituídos de uma penca de isoladores ou de várias pencas interligadas e das ferragens necessárias em serviço que isola eletricamente o condutor e fixa o suporte na linha. Condutor. Produto metálico, geralmente de forma cilíndrica, de comprimento muito maior do que a maior dimensão transversal, utilizado para transportar energia ou transmitir sinais elétricos. Disjuntor de barra. Disjuntor instalado em série entre duas seções de uma mesma barra de subestação. Disjuntor de interligação de barras. Disjuntor que interliga duas barras distintas de uma subestação. Disjuntor de linha. Disjuntor interligado de uma seção de uma linha e uma subestação. É o que divide a linha da subestação. Disjuntor de transformador. Cada um dos disjuntores instalados de um lado e o outro do transformador em uma subestação é designado para a respectiva tensão nominal. Então, considerando um transformador, de um lado eu tenho uma entrada de 500 mil volts, na saída eu tenho 230 mil. Então, eu tenho um respectivo disjuntor com a tensão nominal de 500 mil volts e na saída eu tenho um disjuntor de tensão nominal
a 230 mil volts. Então, 500 kV 230. As SE pode ser classificada com base em diversos parâmetros, como veremos a seguir. Quanto ao seu porte, subestação de pequeno porte. São subestações de pequeno porte, são caracterizadas por arranjo de 72,5 e 15 kV. Em zonas rurais, urbanas e de médio valores das seguintes potências. Então, considerando um transformador que é uma área pequena de 80 por 80, é um transformador de um poste, certo? São transformadores pequenos. Aqui, ó, constituir uma área de 80 por 80, adequado para áreas de baixa densidade e grandes extensões. Subestação de grande porte. Subestação de grande porte são caracterizadas por arranjo de 72,5 e 15 kV, zonas urbanas de valores com a demanda atendendo às seguintes potências: 15 MVA, 15 MVA, 2 de 10 de 12,5 para 15 MVA, aí construído numa área de 100 por 100, pode ser menor, né? Então, considerando essa área aqui, é uma subestação de médio porte que alimenta São João do Piauí, de baixa tensão, né? Apropriada para atendimento de carga e distribuição localizada nos grandes núcleos urbanos da capital, bem como algumas localidades do interior do estado, que são implantadas numa área onde o mercado a ser atendido é bem conhecido nos aspectos de carga inicial, crescimento vegetativo e localização. Exemplo de São João, que distribui para várias cidades vizinhas, saiu todas aqui. Quanto à função que deve exercer, elevadoras. Localizam-se na saída das usinas e elevam a tensão para níveis compatíveis com o transporte econômico. Por que ele fala isso? Eu tenho uma geração gerado em 13,8 kV. Se eu for fazer o transporte em 13,8, eu não vou conseguir atender a região, vou ter uma perda imensa. Então, por isso que ele considera a subestação elevadora na saída da usina. Abaixadoras. Fica nas periferias da cidade, destinada a diminuir o nível de tensão. A tensão de saída é menor que a tensão de entrada, evitando que os inconvenientes de alta tensão. Para a população, como radiointerferência, campo magnético intenso e faixa de passagem larga. Distribuição. Baixo nível de tensão, para que fique compatível com a distribuição de energia urbana, ela pode pertencer às concessionárias ou aos consumidores. Manobras. Fazer chaveamento de linha de transmissão. Conversora. Associada ao sistema de transmissão que converte corrente contínua ao retificador de inversão. Que a gente tem exemplo no Brasil de uma ou duas linhas, uma de 600 kV, corrente contínua, e uma outra de 800. Quanto ao nível de tensão de operação, alta tensão, ele considerou a tensão nominal abaixo de 230. Extra alta tensão nominal igual acima de 230. Então já considero 500 kV. Quanto ao tipo de instalação, temos a instalação céu aberto, que é o mais comum. São construídas em locais amplos, ao ar livre, ou em cabines metálicas, que requer o emprego de aparelhos e máquinas próprias para o funcionamento em condições atmosféricas diversas. Então, nossas subestações, que tem aqui, que é mais comum a gente ver. Ele falou que em cabines metálicas são cubículos de alimentação, são pequenos cubículos, geralmente usados no setor industrial em São João do Piauí. Semi-abrigados, subestações abaixadoras, como instalações aéreas, iguais às convencionais aéreas construídas sob galpão, utilizadas em zonas de alto índice de poluição marítima. Em interiores, equipamentos são colocados no interior de construção e não estão sujeitos a intempéries. E a subestação blindada, são equipamentos completamente protegidos e o espaço necessário pode ser reduzido chegando até 10% do espaço de uma subestação convencional. São normalmente usados em áreas urbanas densamente povoadas, onde o preço do terreno seja muito alto e é difícil a aquisição. Então, a gente vai ver na aula prática o exemplo de subestações blindadas, que são subestações que podem ser isoladas por óleo ou gás SF6, que é gás hexafluoreto de enxofre. É um gás altamente refrigerante, gás
Geralmente ele novo, ele apresenta uma característica de temperatura menos 70 graus e é isolante. Então é utilizado para essa subestação blindada. Então você consegue alimentar uma cidade com um índice populacional imenso com uma área extremamente reduzida. Aqui eu comentei, né, que pode ser um material sólido, pode ser gás ou óleo, né? Que outra qualidade também. As principais vantagens são a baixa manutenção e a segurança da manutenção, porque são todos protegidos, todos invólucros. Em contrapartida, necessita de um treinamento de pessoas diferenciadas de operação de chaveamento de equipamentos, não podem ser visualizados, mas apenas supervisionados por indicadores. A desvantagem dessa subestação: você vai gastar mais em treinamento de pessoas, você vai ter a manobra de um equipamento, você não vai ter certeza se ele está aberto, porque ele não é visual, você vai ter sensores. Então você vai confiar em sensores para ver a indicação de sensores para ver que o equipamento foi chaveado, foi isolado. Quanto à forma de operação, com o operador, exige um alto nível de treinamento de pessoal. Quanto ao uso de computadores na subestação e operação local, em geral, a sua viabilidade só se justifica para a instalação de maior porte. Atualmente, esse tipo já está praticamente em desuso. Nesse caso, para pequenas instalações, certo? Para grandes instalações, continua em alta. Semiautomática, com computadores locais ou intertravamentos eletromecânicos que impede a operação indevida por parte do operador local. Automatizada, com supervisão à distância por intermédio de computadores. Atualmente as concessionárias têm todas ou quase todas as subestações já automatizadas. Como falamos no início, o projeto de uma SE pode ser dividido basicamente em três partes: civil, eletromecânico e elétrico. O projeto civil trata da estrutura civil: muro, sistema hidráulico, pavimentação, demais estruturas de caráter de engenharia civil. O projeto eletromecânico trata da elaboração dos circuitos de potência, dimensionamento de equipamentos elétricos, tais como disjuntor, seccionadora, transformadores, dimensionamento de malha de terra, das estruturas de sustentação desse lançamento desta e lançamento de canaletas e eletrocalhas. O projeto elétrico trata de todas as partes de proteção e controle da subestação. Esta etapa sofreu grande mudança com a vinda da automação. Antes havia um circuito de comando localizado em um painel, uma mesa de comando, que era o famoso chamado, utilizava o painel mímico também, e outro circuito de proteção, cujos elementos principais eram relés. Com a automação, esse circuito se torna um só, sendo concentrado em um único painel. Assim como os demais esquemas elétricos, aqui apresentado no projeto elétrico de uma SE, apresenta três diagramas básicos. O unifilar é onde são representadas as informações básicas, a parte de potência e uma proteção de subestação. O que a gente comentou lá no início da matéria. Diagrama multifilar, tal como o diagrama unifilar, representa a parte de uma potência de proteção da subestação, porém de forma mais detalhada, pois são representados todos os condutores do circuito. Aqui eu tenho um exemplo de um multifilar, que é um transformador de corrente. Eu tenho a indicação de um TC de medição, a indicação do TC de proteção, eu tenho os enrolamentos, a polaridade do TC, tenho a indicação dos bornes e o destino e a proteção que eu estou utilizando, certo? Então, nesse multifilar, através desse multifilar eu consigo identificar tudo. Secundário do TC, o primário do transformador de corrente, o secundário, que já é uma corrente reduzida. Se aqui eu tenho uma corrente ou indicação de corrente de 1000 amperes, por exemplo, se a relação dele for de 1000 para 5, eu vou ter aqui a indicação de 5 amperes no secundário, certo? Se a capacidade máxima dele for 1000. Aqui eu tenho os bornes mostrando interligando, e aqui eu estou mostrando o destino. Aqui ele já definiu que o destino vai para a proteção de barra, e ele me deu o desenho de 007, 05, 04.
Então esse desenho, então se eu for nesse desenho 007, ele vai me dizer lá a página 5, que está a indicação como está ligado nesse relé. Diagrama de fiação, basicamente é representado física e realista das ligações de subestação. Pronto, aqui é um barramento aéreo. Mostra o transformador, a saída de linha em 69 kV, então tem duas saídas e uma entrada de linha. Então ele está me mostrando toda a disposição dos equipamentos e o barramento aéreo. Detalhamento eletromecânico. Como mencionado anteriormente, trata de um dimensionamento, montagem e detalhamento de toda a estrutura que suporta a eletricidade, ou seja, desenho de transformadores, conexões de equipamentos em geral, disjuntores, eletrodutos, calhas, capacitores e tudo mais que envolva parte física de lida diretamente com a eletricidade. Aqui eu tenho um esquema de um transformador de 13.8 com um sistema de chaveamento, certo? Tem uma apresentação da linha de entrada, chaves seccionadoras e o transformador. Então ele está me dizendo que é 13.8, então ele pode estar reduzindo para 380, certo? Nesse projeto aqui ele não me definiu, ele só me deu a parte de alta tensão aqui. Ele considerou que eu tenho uma entrada, a distribuição dos equipamentos e o transformador. Após o transformador, ele não me disse, o projeto não me disse, ele me disse isso aqui. Então, se eu for definir o transformador, eu já tenho que saber lá, como que é só uma indicação, mas geralmente na estrutura física eu já tenho que saber quem é que eu vou alimentar com o transformador. Qual a potência do transformador, qual a tensão de saída, certo? Que aí eu tenho que qual a corrente, porque eu já tenho que definir minhas chaves, meus equipamentos, o tamanho dos isoladores pelo nível de tensão e corrente que eu vou transmitir. E aqui é a definição do projeto. Aqui é geralmente uma nota que fica no final do projeto. Eu vou executar esse serviço e montar essa mini subestação. Aqui está todos os componentes. Eu tenho a referência, a unidade, se é em quilo ou se é em unidade, a quantidade, o código do estoque e a descrição do material. Que é um eletroduto flexível PVC, 2 polegadas, e a descrição: conector macho fixo, de latão, pó, solda, cartucho. Então o projeto define tudo isso. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Aprofundem mais o material de vocês, que aqui foi um breve resumo. Lá tem mais detalhes que vocês vão conseguir identificar, tirar até mais dúvidas na parte de projeto, certo? Então, aguardo todos na aula presencial.